vamos começar a nossa conversa sobre Cabala, né? E eu gostaria de, como sempre, fazer umas certas retrospectivas, né? E lembrar, de propósito até, o que nós falamos e vimos no nosso último encontro, que é o primeiro capítulo, o primeiro versículo do primeiro capítulo do Gênesis, do Bereshit, que é: no princípio Deus criou o céu e a terra. Como a terra estava vazia e vaga, se vaga tem uma conotação interessante. Ela vazia e pronta para alguma coisa, né? Para se manifestar alguma coisa. As trevas cobriam o abismo, e um vento, o hálito de Deus, pairava sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Vocês vão lembrar que nós conversamos sobre o fato de que esse dia e essa noite, essa luz e essas trevas, eles aconteceram antes do tempo. Eles aconteceram quando o Eterno decidiu, né, criar, né, emanar a criação, né? Então, essa luz e essa treva, na realidade, a gente poderia simbolizar como a presença, né, da luz do Eterno e a aparente, para nós, falta da luz do Eterno. Lembra que quem está contando essa história, né, quem escreveu esse livro, né, foi Moisés, né? Então, apesar de a gente estar falando, e a gente entender que esse livro pode e deve ter sido por revelação divina, como tudo que a gente faz é por revelação divina, né? Ele é sempre do limitado alcance do ponto de vista do ser humano. Porque por mais alto que o ser humano vá, por mais alto que o ser humano tente alcançar o início da criação, ele sempre vai ser barrado nos limites dessa criação, né? Os limites dessa criação são os limites da nossa compreensão. Então, compreender o que acontece antes até como está escrito aqui, uma vaga ideia, não é um conceito definitivo, não é um conceito certo, é uma ideia, é uma vaga ideia. Que, aliás, muitos rabinos e muitos judeus falam o seguinte: não deve nem ser procurado. Tá? Ele simplesmente você deve aceitar que a criação está aí e aí tentar entender a criação. Mas a gente, como é curioso, né? A gente, como é amigo da verdade e cutuca em tudo quanto é lugar, então a gente tenta deduzir o que poderia ser essa luz e essa treva. Mas não esquecendo nunca que a gente, quando pensa alguma coisa, a gente pensa em tempo. Tá? E aqui é antes do tempo. É difícil imaginar algo antes do tempo, porque até para imaginar esse algo a gente gasta tempo. Então, como imaginar um acontecimento antes do tempo para quem, para poder imaginar e para poder realizar a sua imaginação, gasta um certo tempo para os seus neurônios se comunicarem e para as coisas acontecerem. É extremamente complicado isso. Mas a gente tem que tentar sair da nossa casca, né? Sair dessas amarras temporais, né? Sair desses conceitos materiais, né? E tentar enxergar como poderia ser sem o limite corpóreo. Como as coisas poderiam ser sem esse saco pesado que a gente carrega, que a gente chama de corpo, que precisa, que pesa, é atraído para o centro da Terra e que precisa tantos segundos ou tantas
revoluções da Terra, né? A Terra andar um tiquinho e tal. Então, precisa de tantos segundos para poder se deslocar de um ponto para o outro, porque eu estou carregando essa sacola aqui, que é o meu corpo, né? Tá? E se não tivesse, né? Como é que seria esse deslocamento, né? Ele seria, eu estou aqui e já estou lá? Ou será que eu poderia dizer que eu estou aqui e lá? Tá? E esse conceito, eu estaria aqui e lá, é aquele que acaba com o nosso conceito de tempo e espaço e que mostra que tudo é uma coisa só. Quem talvez tenha dificuldade em entender esse conceito, pode ler um livro que normalmente é dado para adolescente ler, mas que para mim ele tem tudo a ver com o estudo do imponderável, que é o Fernão Capelo Gaivota. Tem até filme, mas eu pessoalmente gosto muito do livro, né? No Fernão Capelo, que ele queria mais velocidade, mais velocidade, mais velocidade, e um dia ele descobre que não é vencer a velocidade com o corpo, mas é estar em todo lugar com a mente, né? E essa é a grande sacada que nós temos que dar, né? Porque a gente só depende de tempo e espaço porque nós estamos encarnados, porque nós somos um espírito dentro de um corpo material. E esse corpo material limita todas as ações ou todas as decisões e a vontade desse espírito que está como que aprisionado dentro desse corpo material. Então, dá para a gente intuir que eu posso correr, posso ser um campeão de 100 metros, mas sempre eu vou ter um limite, que é o limite desse corpo que eu carrego. Agora, no momento que eu não tivesse esse corpo, ou no momento que eu me libertasse desse corpo, e como é que eu consigo fazer isso, né? Como é que é feito, por exemplo, uma projeção psíquica? É conhecer o ambiente externo, né? Conhecer a casca onde a gente está preso, né? Onde a gente reside, né? A nossa carapaça, como se a gente fosse a tartaruga, né? E conhecer a potencialidade daquilo que está dentro da casca. E reconhecer que aquilo que está dentro da casca, né, é livre, né? Com exceção de um cordão que liga aquilo ao corpo, né, que liga essa parte livre ao corpo, nós somos livres, né? Tá? Livres para ir na velocidade do pensamento, que é instantâneo, né, nos colocar. E o segredo é esse, não é pensar que estou indo, eu já estou, né? Eu estou aqui, estou lá, né? Então, eu fiz esse parênteses para lembrar alguns conceitos, sem citar eventualmente as monografias, lembrar alguma coisa que a gente pode ter lido, por exemplo, no segundo átrio, para citar um átrio que eu tenho certeza que todos passaram, todos, e entender esse tempo antes do tempo, né? Bom, uma vez compreendido esse tempo antes do tempo, aí vem aquela definição do Isaac Luria, né? Que exatamente cria, e não é por acaso, talvez, que o próprio discípulo do Isaac Luria, né, o Ravin, ele faz essa alegoria, ele mostra esse desenho, né, para tentar exemplificar essa contração do Criador, né, e nessa contração do Criador, existindo fora, né, a luz, né, do Criador, e dentro, né, a aparente ausência de luz. Então a gente pode dizer, né, que quando aqui parece que tem a treva, né, quando aqui parece que tem a noite, né, tá, é exatamente porque ele cria um lugar onde a potência dele não é plena. Porque se a potência dele fosse plena, né, a criação não poderia vir a existir.
Então era necessário que dentro do Criador, e vamos lembrar que o Criador é tudo, né? O eterno é tudo, né? É tudo que a gente diz que é nada, né? Porque ele não é definível, né? Ele é inefável, ele não dá para definir, né? Na realidade, o Deus do nosso coração, que a gente fala, né? Ele é definível. Exatamente porque, como ele é da nossa compreensão, né? A gente coloca limites, né? A gente coloca fins. Então, ele é definido porque a gente coloca limites nele. Que limites são esses? O limite da nossa compreensão, o limite da nossa capacidade de extrapolar a matéria, de extrapolar o eu, né, para ir para o eu sou. Então, nesse limite é que ele é o Deus da nossa compreensão, né? Só que, para que ele pudesse, e então ele não é nada do que a gente possa compreender, ele é inefável, não definível, né? Tá? E não deve ser definido, né? Exatamente para continuar sendo inefável. Então, quando ele cria dentro um espaço, dentro dele mesmo, um espaço com aparentemente com menos potência dele, tá? Aí ele faz aparecer nesse espaço, né, só um filete da sua potência. O que vale dizer, em outras palavras, né, a gente pode tirar algumas conclusões daí. Que o Isaac Luria está dizendo para nós, nessa figura, né, e nessa história, que o mundo criado, tá, é apenas uma diminuta parcela do Criador. Todo o mundo que nós conhecemos, tudo que nós somos, tudo que nós intuímos, todo o mundo criado é uma mínima, ínfima parcela da potência do Criador. E é isso, né, que eu vejo muitos rabinos, muitas preces, né, se referindo ao Eterno, dizendo o seguinte: olha, ele é tão misericordioso, mas tão misericordioso, né, que nós precisamos dele para viver. Quer dizer, nós só vivemos porque nós recebemos um influxo, né, um influxo dessa centelha, né, que está ligada ao Eterno, ligada ao Criador, e esse influxo traz para nós, né, a energia, traz para nós a vida, né, aquilo que nós chamamos de vida. Sem esse influxo, que é uma dádiva do Criador, quer dizer, que é algo que ele nos dá, tá? Para que a vida exista, sem esse influxo não haveria a nossa vida. E nós somos, às vezes, tão cegos que nós desobedecemos o Criador, nós ofendemos o Criador, nós não ouvimos os sinais do Criador, nós desdenhamos do Criador. E ele é tão misericordioso que ele podia falar o seguinte: ô meu querido, você só existe porque eu continuo assoprando. Você só existe porque eu continuo te dando uma ínfima parcela de mim, tá? E ele poderia dizer, se fosse só severidade, né, que é o seguinte: então fica sem, faz por você mesmo. Agora eu quero ver você mesmo aí respirar e arrumar a vida que você precisa, né? Mas a misericórdia, né, do Eterno é tão grande que, apesar da gente fazer tanta desobediência, tanta contravenção, tanta coisa contrária à criação, contrária ao pensamento da criação, mesmo assim, ele continua nos doando vida. Mesmo assim, ele nos permite ter a existência, né? Esse é um dos atributos de misericórdia do Criador, né? Um dos atributos, são 13 atributos de misericórdia, mas é um dos atributos da misericórdia do Eterno, né? Então ele coloca um filete, né? Um filete da sua potência, né? E esse filete de potência, veja, tem até um episódio,
de rabinos, né? Que aí vocês devem conhecer, ou já ter ouvido falar, na quebra dos vasos, né? Na história da quebra dos vasos. Por quê? Porque essa parte escura, ou essa parte aparentemente sem a potência divina, ela é como que um vaso, né? Que tem espaço vazio para ser preenchido. E a potência do Eterno, a potência dele, é a luz que existe para preencher aquele, entre outras coisas, esse filete de luz existe para preencher aquele vaso. Só que esse filete era tão poderoso, mesmo sendo um filete, mesmo sendo um pequeno pedaço da luminosidade, da luz do Eterno, que o vaso se rompeu. O vaso se rompeu. Porque ele não conseguiu reter toda essa luminosidade, né? Aí vem a história de você, quando ele rompeu, ficaram cascas, né, dessa parte, da outra parte, da contraparte, nas paredes. E essas contrapartes, né, são, para alguns cabalistas, a fonte do mal, a fonte do pecado, né? São as Quelifotes. Então, essa fonte, né, esse mal que veio para cá, porque depois os vasos foram refeitos, mas você tem essa coisa impregnada, então, digamos, a ideia rabínica é o seguinte: você tem que, todos nós temos que fazer uma reparação exatamente para essas cascas que ficaram aderidas, digamos, às paredes do vaso, né? Essa reparação é interessante que a gente faz com caridade, né? doando serviço, doando dinheiro em espécie, doando uma série de coisas, ou fazendo o bem, né? Que, se a gente levar para o mundo cristão, né, nada mais é do que a imitação do Cristo. Nada mais é do que a prática da caridade, né? E não esquecendo, né? Não sei aonde foi que eu estava conversando esses dias, e que alguém disse que no grego, né, a palavra que deu origem das traduções, né, para caridade, na realidade, o sentido dela é amor. Né? Aquilo que deu origem nos evangelhos à palavra caridade é amor. Que amor é esse? É o amor daquele que deu, que colocou esse filete de luz para que a criação pudesse existir. É esse amor, né? Mas que agora o vaso que recebe isso tem que saber o que vai fazer com ele, tá? Porque senão também, olha só, né? Eu tenho para mim que essa história do rompimento dos vasos também agora, isso é uma coisa minha, não li em lugar nenhum, são conclusões minhas, pessoais. Também é o fato do vaso querer guardar toda a luz que vinha para ele. Se você tenta guardar toda a luz é muito poderosa e ela não cabe toda no teu vaso, tá? Então, ao tentar guardar toda essa luz dentro do seu vaso, o vaso quebrou. Tá? E o que são essas clifotes? O que são essas cascas? São os nossos sentimentos, as nossas, digamos assim, desejos, né? O egoísmo, inveja, né? Eu quero para mim, eu sou, é comigo mesmo, isso é para mim, é meu, né? Toda essa história, né? Como o pessoal fala, né? Se tem farinha pouca, o meu pirão primeiro, né? Esse é um ditado, né? Quer dizer, aquele negócio de, bom, se tem pouco, então que se dane quem vai ficar sem, porque o pouco é meu, né? Então, esse tipo de coisa quebra o vaso, né?
Mas vamos voltar aqui. A luz, o filete de luz é colocado, né? Ele vem. E o nosso amigo Isaac Luria, ele fala que esse filete de luz, ele preenche essa aparente escuridão. Mas quando ele preenche essa escuridão, ele não preenche simplesmente como um raio que vai... Primeiro que esse raio não pode ir até o limite, porque se ele fosse até o limite, o Eterno estaria se colocando de novo inteiro aqui, porque ele preencheria tudo. Então, por isso, Isaac Luria diz que ele é uma parte. Tem algumas conclusões que eu posso tirar daí. Se ele é só uma parte, então existe uma outra parte aonde, aparentemente, o inverso dele continua, né? E será que isso não é exatamente o surgimento da dualidade que a gente conhece no mundo? Né? Essa dualidade já começa aqui, com o Criador, com o Eterno se retirando, por assim dizer, né? Porque não pode existir nada onde ele não esteja, mas retirando uma parte da sua potência. Então eu digo que aqui ele tem toda a potência, aqui é uma parte da sua potência que ele coloca num filete. Tá? E quando ele coloca isso nesse filete, e aí Isaac Luria diz que cada um desses filetes, né, esse filete foi formando círculos concêntricos, cada vez com raio menor, tá? Até chegar no ponto central, né, até chegar aqui. São 10 círculos, né? Mas note algumas coisas. Por exemplo, entre um círculo e outro, o que que tem? Um vazio. Então, se aqui eu tenho potência de Deus, aqui eu tenho potência de Deus, aqui eu tenho um hiato, né? Então, eu estou criando aqui um bipolo. Essa é a primeira conclusão que eu posso tirar. Segunda conclusão, que ele fala o seguinte, que esse filete vem daqui para cá, mas olha, esse filete ele gasta uma certa potência para fazer esse círculo. Quando ele passa de novo por aqui, ele perde um pouco da sua potência para fazer esse outro círculo. Quando ele passa agora por aqui, ele perde um pouco da sua potência para fazer o outro círculo. Até que quando nós chegarmos no último círculo, ele é aquele que tem a menor, digamos, demonstração da potência do Criador. É aquele aonde toda a potência do Criador, ela está presente, mas como que a palavra seria talvez obliterada, um pouco não, bastante embaçada, né? Como se eu tivesse de um para o outro aqui, como se fosse um anteparo opaco, né? Em que toda a luz, toda a potência não passa de um para o outro, passa uma parte. E essa parte que passou, quando vai passar para a próxima, diminui mais ainda. E assim vai indo. Tá? Esse 10 é uma maneira de dispô-lo assim, tá? Porque aí então eu entendo que eu preciso ir saindo de um círculo para o outro, né? Isso me lembra muito, né, as camadas dos elétrons no átomo, para quem lembra do modelo do Linus Pauling, né? As camadas de elétron, K, L, M, né? Então, aqui tem 2 elétrons, 8 elétrons. Isso me lembra muito minhas aulinhas de química, tá? Mas por quê? Porque e na química a gente fala que quando muda de um para cá, você mexe com a energia, que é exatamente o fóton, né? Que é a luz, né? Então, por acaso, quando um elétron pula de uma camada para outra, desculpa se eu estou entrando numa área que não interessa muito para vocês, né? Mas quando ele pula de uma camada para outra, tem a liberação de luz, que é um fóton, né? Tem um quanta de luz, né? Então, aqui, né, no próprio modelo, no próprio átomo, a gente vê que quando alguma coisa vai de uma esfera interna para uma outra, existe um jogo de energias. Tá? No nosso caso, no caso
do átomo energias materiais, energias... Agora, no caso da criação, as potências de Deus. Né? Bom, e eu coloquei de novo aqui, não vou fazer a historinha de novo, né? Mas eu coloquei aqui de novo para que a gente lembre desse conceito que quando aquela luz penetra no espaço vazio, e é interessante que o Bahir, ele fala que esse espaço, que é aparentemente vazio, ele é arejado, ele usa essa palavra, arejado, ventilado. Quer dizer, então, você fala, peraí, mas ele é vazio, mas ele tem características de algo que é arejado, ventilado, que tem, né? Então, será que seria que eu poderia dizer que já aí eu tenho o vento de Deus que soprava sobre as águas? Será que aquele enunciado lá do Gênesis, né, estava tudo escuridão, informe, vazio e tal, será que a gente pode fazer uma alegoria, pode fazer uma relação daquilo com isso aqui, que era vazio, tá? E o Espírito, né, o vento de Deus, soprava sobre o quê? Sobre as águas primordiais. Seriam as águas de cima no texto do Gênesis, né? Porque ainda não existia o tempo. Então nós estamos falando de algo aqui atrás. Ou nós estamos falando de algo aqui, ó, que engloba presente, passado e futuro. Nós estamos falando de um instante da criação que é eterno. E esse é um conceito que é um negócio meio complexo, né? Como é que eu posso falar de instante, né? E posso dizer que ele é eterno, né? Tem alguns até textos rabínicos que falam isso. Quem está enamorado, né? Um minuto parece que passou, às vezes, 1 hora, né? E às vezes você fica um dia e parece que passou só 10 minutos, né? Porque o tempo é relativo quando o sentimento está presente, né? Quando esse amor, essa comunhão de almas está presente, parece que o instante se eterniza, né? Até os adeptos do Tantra, né, falam exatamente que é isso, quer dizer, que esse exercício, né, na realidade, né, do relacionamento entre os sexos, né, é um exercício para que, por alguns minutos fugazes, né, a gente experimente a eternidade. Né? É uma das ideias do Tantra. Né? Então, por quê? Porque nesse momento, né, parece que você transcende o corpo. Né? E aí, então, você experimenta um instante que é uma eternidade. Né? E lembrar que presente, passado e futuro, primeiro, depende dos olhos de quem vê. Né? Porque para quem está aqui, está vendo o passado meu, para quem está aqui, está vendo o futuro daqui. Porque a luz saiu daqui, demorou 10 anos para chegar aqui, então ele está vendo 10 anos meu no passado, mas vai demorar 20 para chegar aqui, ele está vendo 20 anos no futuro daqui. Tá? Então, aliás, 30 anos no futuro. Então, daqui para cá, esse cara aqui vai ver 40 anos no meu passado. Mas, de fato, isso são conceitos da mente. Né? Porque, na realidade, né, tudo está acontecendo agora. E esse talvez é o maior dos conceitos, o melhor dos conceitos. Porque se tudo está acontecendo agora, né, e a gente acha que o nosso amigo lá, Adão Cadmon, fez uma besteira, tá, e caiu, né, escorregou, tá, talvez a gente consiga levantar, porque ainda está acontecendo tudo. Tá? Aí surge o tempo. Então ele fez
luzeiros, né? Um para servir, para marcar o tempo, os dias e os anos. Então aqui está claro que ele, né, em Gênesis 14:15, 1, 14, 15, está claro que ele está fazendo os luzeiros físicos, que estão aonde? No mar de baixo, porque ele vai separar as águas de cima das águas de baixo. Tá? E agora vamos ver assim, olha. Vocês devem ter lido, né, o Sefer Yezirah, capítulo 1, versículo 1. Com 32 caminhos místicos de sabedoria, gravou Yah, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus vivo, Rei do universo, El Shaddai, clemente e misericordioso, elevado e exaltado, que mora, não é na nora, não, ele mora mesmo, na eternidade, cujo nome é sagrado, ele é sublime e sagrado, e criou seu universo com 3 livros, com texto, Sefer, com número, Sefar, e com comunicação, Sipur. Tá? A gente sabe que o texto, né, a letra hebraica, ela comunica uma coisa, ela comunica um pensamento, porque ela é simbológica, né? Então ela comunica algo. Mas ela também comunica números, certo? Que é o que possibilita a gente fazer a gematria, né? A gemátria. Tá? E ela também comunica segredos. Né? Aí ele diz 10 sefirot do nada. Esse nada que é, a gente já falou nisso, que é tudo, né? Mas é o nada do inefável, que vem do inefável, que é aquele escuridão, é aquele redondo escuro, que aparentemente não tem nada. Mas até usando uma frase que eu já ouvi em algum lugar, o nada não pode dar origem a alguma coisa. Né? E tudo era trevas. Mas a luz não veio das trevas, porque as trevas são a ausência da luz. Né? Então, existia a luz, ela se retira aparentemente na treva, e aparentemente surge alguma coisa nas trevas, mas não veio das trevas. Né? Foi colocado lá nas trevas de novo. Né? Então, 10 sefirote do nada, 22 letras fundação. Fundação que ele quer dizer aqui é o seguinte, que estabeleceu a criação. Então ele diz aqui claramente, né, que toda a criação foi baseada nas 22 letras. Tá? 3 mães, 7 duplas e 11 elementares. 11? Não eram 12? Nossa Senhora. E 12 elementares. 3. 10 sefirote do nada. No número dos 10 dedos, 5 opostos 5 a 5, com uma única aliança, precisamente no meio, na circuncisão da língua e na circuncisão do membro. Eu não sei se vocês leram as explicações, né, do livro do Sefer Yezirah, mas ele coloca claramente algumas coisas aí, que os 10 da mão, né, tem muito a ver, né, com a bênção. Né? A bênção, você coloca os 10 dedos, né, as 2 mãos, sobre a cabeça. Né? E essa bênção, né, que é colocada sobre a cabeça é fortíssima, né? Tanto que a gente vê a bênção lá de Esaú, né, a história do Esaú e de Jacó e tal. Então a bênção é um negócio muito poderoso. Né? Quando a gente... como é que eu vou falar isso? Quando você já viu a ordenação de alguém, tá? É colocado, né? Quem tem a autoridade de ordenar, ele coloca as mãos. É como se fosse uma passagem de poder, uma transmissão de poder. Poder dos 10. Tá? E depois se segue uma outra coisa que é muito interessante, que é o sopro sobre a testa, né? O sopro de quem está conferindo para quem está recebendo, que tem a ver um pouco com Pentecostes. Essa bênção tem a ver
com a descida do Espírito Santo, com a transmissão, né, do Espírito Santo, e o sopro tem a ver com aquilo que a gente lê no Evangelho, mas que é o envio, né, que é a pessoa sendo, a pessoa que recebe essa bênção, tal, ela recebendo a ordenação, recebendo a incumbência de se espalhar pelo mundo, ou de espalhar aquilo pelo mundo, né? Tá? Isso me lembra muito a história dos Rosa Cruzes, né? Do Fama Fraternitatis, né? Que eles, depois de criarem as regras tal, da fraternidade dentro da casa do Santo Espírito e tal, eles se separam, vão para os vários cantos do mundo, prometem usar só as vestimentas do lugar onde eles estiverem, para não aparecer diferente, para ser parte do povo, né? Se reencontrar num certo dia, no dia C, na casa do Santo Espírito e tal. Mas eles recebem, é como se eles tivessem recebido do pai Christian, né? a ordenação e sendo enviados para difundir aquela ideia Rosa Cruz no mundo, né? Sempre tem esse envio, né? E nessa bênção, né, desses 10 dedos, né, das 2 mãos, tal, tem essa conotação de bênção. Tá? Bom, as 10 sefirot a gente conhece já, né? São os 10 círculos que tem uma não sefirá, né? Ela tem que ser bem discutida aqui mais tarde, mas uma não sefirá, né? Ela está aí, mas não está aí, né? E isso me dá aqueles 10 círculos, né? Que parece que foi perdendo potência. Como ele foi perdendo a potência, né? Então aí a gente vê a figura, e eu já vou adiantar algumas coisas aqui para vocês. Por exemplo, esta figura aqui, se vocês prestarem atenção, as 3 letras mãe, elas estão nessas travessas horizontais. Entretanto, existem outros desenhos da própria árvore da vida que colocam as letras, o Aleph aqui, aonde está aqui o Ré, tá? Colocam o Shin aqui, tá? Então, mas o que é isso? Está errado? Né? É aquilo que eu disse no começo. Não. São interpretações. Né? A gente vai ver mais para frente, focado mais para frente, né? Que a cada um desses caminhos aqui pode ser atribuída uma carta do tarô, um arcano maior do tarô. Tá? Só que é interessante, como é que você começa a contar as cartas do tarô? Da carta 1, né, o mago, ou você começa alguns começam pelo 0, que é o louco. Né? Tá? Então você vai ver, a gente vai achar esse desenho da árvore da vida, algumas vezes, com o mago colocado aqui nesse caminho, que é o primeiro caminho, que é o caminho 11, tá? E a gente vai ver, algumas vezes, o bobo colocado aqui e o mago colocado desse lado. O que está se querendo dizer aí? Está se querendo explorar a energia do louco, a energia do bobo, a energia do mago, a energia da sacerdotisa, olhando de alguns aspectos da criação do mundo. Então, não existe um caminho certo, um caminho errado, né? Existem alguns, inclusive, que eu estava falando, existem alguns desenhos, né? Não sei se esse daqui é do Gra, o outro não, que não tem esses 2 caminhos aqui que eu estou mostrando, tá? E eles estão mais aqui no meio, ligando aqui com aqui, né? Roquimar com Tefer, tem umas... Mas, e alguns livros dizem que esses caminhos surgiram quando o ser humano começou a tomar consciência do inconsciente, né? Quando o ser humano começou a tomar consciência dos sonhos, quando o ser humano começou a tomar a entender, né, as atitudes
do inconsciente ou do subconsciente, né? Porque esse aqui é dito o caminho do sonho, né? Aqui alguns colocam o fogo, né? Mas é um caminho, né? Esse aqui é da lua, que é também cria ilusões, né? Então depende de quem está explicando, para ser muito sincero, tá? Mas nós temos 22 caminhos, 22 linhas, cada uma dessas linhas, né, ligada a uma letra das 22 do alfabeto hebraico, que são a fundação, é onde a criação se fundamenta. Ela se fundamenta nesses caminhos e ela é emanada nesses sefirot. Tá? E é uma coisa, por exemplo, se eu tenho aqui, vamos falar, eu tenho Resed e Gevurah, e está unido por este caminho aqui. Bom, esse caminho está dizendo para mim que quando eu conheço a característica de Resed, e eu agora vou vir para Gevurah, vai acontecer alguma coisa neste caminho que vai transformar, ou vai reduzir, ou vai mudar a energia de Resed até ela se transformar em Gevurah. Então, é como se eu tivesse aqui nesse ponto toda a força, toda a característica 100% de Resed. Opa, perdão. E aqui eu tivesse toda a característica de Gevurah. E aqui, conforme eu vou andando, né, aqui vai diminuindo Resed, vai aumentando Gevurah, vai diminuindo Resed, aumentando Gevurah, até que é só Gevurah. Tá? Mas isso quer dizer alguma coisa para mim, é um caminho de transformação. Percebe? Quer dizer, esses caminhos todos aqui são caminhos de transformação. Quando eu saio de Keter e vou para Hokmah, tá? Eu estou saindo, né, digamos, da coroa, eu estou saindo daquele poder todo que governa o reino, tá? Que está aqui embaixo, que é Malhut, e estou indo para um lado que tá ligado à sabedoria. Tá? Então, há aqui uma transição nesse caminho. E eu estou interessado, quando eu estudo esse caminho, se ele é o mago, essa transição, eu vou entender de uma certa maneira. A transição do acima para o abaixo, por causa que o mago tem a ver com a letra Aleph, né? Ou Yud de cima, ou Yud de baixo, que nem a gente já conversou, com o Vav no meio. Mas e se eu falar do bobo aqui, que está de cabeça para baixo, então ele está vendo o mundo com outros olhos, né? Ele tem um outro ponto de vista do mundo, não sei. Então, essas energias aqui precisam ser muito bem estudadas e analisadas. Tá? Aqui só para a gente lembrar que tem 3 mães, como lá ele estava falando, né? Que é ar, água e fogo, Aleph, Men, Shin, 7 duplas, que tem a ver com os 7 planetas da astrologia tradicional, isso é muito importante para nós aqui, que são duplas porque tem 2 significados, 2 pronúncias, e por ter 2 pronúncias, até tem 2 numerações, né? Você tá e mostra antagonismos na vida. E aqui as 12 elementares, que eles chamam, que alguns chamam de simples, que tem a ver com as constelações zodiacais. Tá? São letras simples do zodíaco. Uma outra coisa também, que talvez é interessante, apesar de que essa daqui não está grafada corretamente, o Lamed, né? Se vocês olharem, né, alguém escrevendo hebraico, né, como é que os caras fazem para escrever, né, a Torá, né? Eles traçam com um fio quente ou com alguma coisa, traçam uma linha, que é a linha superior, né? É como se fizesse um caderno de caligrafia, quando um calígrafo hebraico ele traça com um tipo de um fio, né? Aí ele pega o pincel
E aquela parte de cima tem a ver com o limite superior da letra. E aquela parte de baixo tem a ver com o limite inferior. Exceto Lamed. O Lamed, essa parte aqui de cima do Lamed, ela ultrapassa a linha máxima delimitada superior. Tá? As outras todas se mantêm dentro das linhas, e devem se manter dentro das linhas, mas o Lamed não. O Lamed, essa parte ultrapassa. Deve ter um grande significado para isso, né? Tá? Eu quis lembrar novamente aqui, tá? Eu vou passar rápido porque a gente já falou nisso, que a Torá, né, ela é dita como sendo o coração, né? Xuxa vida. A Torá é o coração, né? Por quê? Porque a palavra hebraica para coração é lev, e é feita de lamed, beit. E se eu pegar a primeira letra do Bereshit, né? Que é Bereshit, Bahar Elohim, é o beit. Se eu pegar a última letra do último livro do Pentateuco, é a palavra Israel. É o Lamed. Então, também é Lamed Beit. Então, essa palavra, né, que é coração, né, ela está no começo e no fim da Torá. Então, a Torá é o coração da lei. Né? Tá? Outra coisa, né, que é muito interessante, tá? Deixa eu pôr aqui. Isso eu tenho que insistir bastante. Quando ele fala por 32 caminhos de sabedoria, né, ele usa a palavra netvot, que é muito pouco usada na Escritura. Normalmente é falado de derech, tá? Caminho. Só que um derech é uma via pública, uma estrada. Todo mundo usa, todo mundo passa, todo mundo sabe, está no mapa. Né? Um netvot é uma picada, é um caminho assim, é feito por quem conhece ali o mato, por quem conhece o caminho ali. É um atalho, né? É um caminho feito para um uso próprio. Né? Você até às vezes pode usar esse atalho que o outro construiu, mas você não sabe onde ele vai dar se você vai usar o que o outro construiu. Né? Então, esses caminhos místicos, né, que ele fala, são caminhos, né, que devem ser descobertos no interior de cada um. O que a gente pode fazer em conjunto aqui é dar dicas, é dar sinalizações de como a gente pode chegar nesse caminho. Tá? Como a gente pode construir esse caminho, mas ele tem que ser construído. Caso contrário, você vai usar caminho que outros fizeram. Não serve para nada. Ou serve para muito pouco, não vamos falar que não serve para nada. Serve para muito pouco. Tá? Porque é o caminho do outro. Não quer dizer que você não é igual ao outro, então por que o caminho dele é bom para você? Né? Você tem que construir o seu caminho. Né? Tá? Lembrando novamente aqui os 10 nomes, né? os 10 Sefirot. Né? É interessante lembrar que existe uma coroa e existe um reino. Né? E que o rei permeia todo esse universo aqui. Né? O rei permeia tudo. Porque a coroa está aqui e o reino é esse aqui. Então, tudo isso daqui é o rei, está o rei. Né? E esse rei, né, como é que foi a descida, ou como é que foi a emanação do Sefirot? Né? Aqueles redondos que eu falei que vão perdendo potência, foram perdendo potência desta maneira. Né? Então, aqui tinha muito mais potência, que é como se esse caminho aqui, ele barra um pouco desta potência e deixa chegar aqui uma potência menor. Então, dá para a gente também imaginar que esse caminho é um caminho de limitação.
Tá? Aí depois, esse caminho aqui vai barrar alguma coisa que chegou aqui, que vai chegar diferente aqui, menor, com menos potência. E assim também aqui, e assim também aqui, até chegar no último caminho. Mas esse daqui foi digamos assim, uma emanação daquela luz, usando agora aquele relacionamento do vaso, é como se ele tivesse aqui, como se fossem vasos aqui, que transbordam para os outros, né? Eles vão transbordando. E quando chega aqui, né? Para a luz. Essa é sempre a pergunta que eu adoro fazer, certo? Porque a maioria teria a tendência de dizer o seguinte: sim. Porque ele criou o mundo em 6 dias, está aqui, né? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e descansou no 7º dia. Então, se esses sefirote aqui de baixo são os 7 dias da criação, poxa, então já chegou no fim, né? E aqui parou. Né? Mas se tivesse chego no fim, a gente não estava aqui para contar a história, porque já teria acabado toda essa bagunça. Tá? Se ainda continua, e se a gente ainda tem a capacidade de estragar bastante coisa, também de construir bastante coisa, tudo tem 2 lados, né? Mas se a gente ainda tem capacidade de mexer nas coisas, será que isso daqui já parou? Ou será que isso pode se parecer como uma sístole e uma diástole? Isso pode se parecer como se fosse o sangue, né? A emanação, a luz vem e volta, vem e volta, vem e volta. E com isso, né, ela está sempre trazendo essa vida, essa energia de vida até o reino. Ela está indo e voltando. Mas se ela está indo e voltando, né, aquela história do relâmpago, né, o relâmpago ainda está ocorrendo. Na criação, é como essa foto do relâmpago que está aqui. Eles tiraram uma foto bem no instante, eles eternizaram nessa foto um instante da criação, um instante do relâmpago. E quando a gente olha isso aqui, está eternizando um instante da criação. Só que esse instante da criação, que é eterno, tá? Para eu compreendê-lo, certo? E para eu vivenciá-lo em toda a sua plenitude, eu demoro tempo. Por quê? Porque quando chegou aqui, essa energia que é vibratória, ela decaiu tanto em quantidade vibratória que ela se solidificou, que ela tomou um aspecto sólido, ela virou corpo. Então essa é, né, a história, né, da espada flamejante, né, que está lá guardando a entrada do paraíso, a saída e a entrada do paraíso, e é também uma possibilidade de um caminho de retorno, que é o caminho da serpente. Tá? E isso mostrou para nós, e nós já vimos isso na última vez, que essa frequência, ao cair, se solidificou, e em se solidificando, criou a parte corpórea, e em criando a parte corpórea, despertou no Adão Cadmon, no ser que era masculino e feminino, positivo e negativo, despertou nele, tá, o desejo de conhecer as consequências do bem e do mal, que é o fruto da árvore do bem e do mal. Então despertou esse desejo.
Note que aqui você tem a serpente e lá atrás tinha uma parte que dizia que o número da palavra serpente, né, ele é o mesmo número por gemátria da palavra macia. Tá? Então, a serpente que aparentemente nos fez ser expulsos, sair da condição de paraíso, é o mesmo que vai nos reconduzir ao paraíso. Olha que coisa interessante. Tá? Porque no hebraico, né, eu vou voltar aqui só para mostrar isso, ou tentar... tá? Ó, em hebraico, os termos serpente, né, nehesh, e macia, os dois valem 358. Tá? Então, a mesma e quando duas palavras, duas coisas têm o mesmo valor numérico, né, no hebraico, né, a gente diz que eles são a mesma coisa, ou estão, de alguma maneira, interligados. Então, a mesma capacidade, a mesma energia, a mesma potencialidade que nos fez querer descobrir as consequências do bem e do mal, e que aparentemente nos expulsou do paraíso, essa mesma qualidade, essa mesma potencialidade, tá? Ela é a que vai nos resgatar, tá? Que é o Messias. Né? Aqui a título de curiosidade, né? União, né? Ahad é 13, amor é 13. Então, o amor se manifesta na unidade, ou a unidade no amor. Como o nome de Deus em hebraico, Yod-He-Vav-He, vale 26, que é 13 mais 13, Deus se manifesta na unidade do amor. Essa poderia ser uma conclusão da gemátria, né, por causa da numeração, por causa dos números. Mas vamos voltar lá. Então, aquilo que aparentemente nos tirou da condição de paraíso, né, aparentemente é a mesma coisa que nos reconduzirá. E se nós vamos ser reconduzidos, né, e se nós podemos, se isso daqui é um instante eternizado, então esse caminho aqui, né, ele está aberto. Se esse caminho aqui ainda está aberto, porque é um instante eterno, né, e se eu digo que a minha saída, a saída do homem primordial, da condição de paraíso, foi esse descenso aqui, né, da vibração, ora, por trilhar este caminho de volta, eu posso chegar àquela condição. Tá? A coisa, né, o problema é como trilhar este caminho de volta. Tá? Por quê? Porque quando eu cheguei aqui, quando nós todos chegamos aqui, né, aquela essência, né, solidificou-se, né, habitou uma essência solidificada que a gente chama de corpo, que é da mesma natureza, porém de frequência diferente, porém de vibração diferente. Então, assim como eu não consigo estar em dois lugares ao mesmo tempo com o corpo, porque eu preciso levar essa massa, né, essa mala de um lugar para o outro, ele pesa, consome tempo e tal. Assim também, essa ascensão toda, né, definitiva, provavelmente não poderá ser feita com esse corpo denso. Né? Agora, a grande pergunta que eu faço é, e precisa? Né? Porque, veja bem, somente se, a gente estava numa condição de paraíso, e a gente estar fora da condição de paraíso é pura e simplesmente porque nós, que continuamos sendo nós,
ganhamos uma limitação de corpo, tá? E é só isso. Então, veja bem, quem faz a gente acreditar que saiu é o limite do corpo, porque de fato nós não saímos. E se de fato nós não saímos, e de fato o que causa a nós a impressão de que saímos, que é o limite do corpo, né? Se eu conseguir, né, vencer de alguma maneira a barreira que esse limite do corpo impõe em mim, para o meu entendimento. Olha só que eu já estou usando algumas palavras agora, né? Sabedoria, Hokmah, né? Conhecimento, e Binah, e aquele que não está lá, mas está lá, entendimento. Né? Então, se eu conseguir ter um entendimento, né, através de um conhecimento do que está fora, e sabedoria para reconhecer que isso que está fora, certo, é criado, né, pelo meu corpo, né, e cria limites por causa exatamente do meu corpo, aonde eu estou? Eu estou aqui ou eu estou aqui? Eu estou lá. Né? Então, estar, né, ir ao paraíso, né, a gente acha, né, muitas vezes, que é um caminho, e a gente fala, ir ao paraíso, então eu vou ter que ascender, eu vou ter que passar para não sei o que. Então, não, nós vamos ter que retomar a consciência plena que nós tínhamos na condição de paraíso, independente de estarmos dentro de um corpo material. Ou até, eu ouso dizer, graças a estarmos num corpo material. Porque nessa condição aqui, que eu não conhecia os efeitos do bem e do mal, né, é muito fácil fazer o certo. Né? Se eu só sei fazer o certo. Né? O bacana da criação, talvez, e esse talvez é a grande pegadinha da criação, certo? É você experimentando o fruto da ciência do bem e do mal, podendo escolher entre as duas, escolher a que é certa porque ela é a melhor. É um ponto de vista, tá? Que eu gosto muito de olhar assim, tá? Porque o que aconteceu a gente vindo aqui para essa solidificação da matéria? Nós criamos alguma coisa que nos chama para fora e alguma coisa que nos chama para dentro. Nós criamos exatamente o antagonismo. Tá? Mas esse antagonismo, ele está presente porque tanto o corpo como o espírito exercem sua influência. Sem desdenhar do corpo, porque ele é o veículo desse espírito, eu posso deixar de crer piamente no que ele me comunica que está fora. Porque quando Adão Cadmon sai dessa parte aqui, sai dessa condição e vem para cá, ele vem como milhões de pedacinhos. Tá? Então ele veio para cá, solidificou, e uma parte dele solidificou aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então eu, que sou uma parte que estou aqui, né, quando eu olho para fora, eu vejo um outro corpo, eu vejo uma outra massa solidificada. Tá? Seja ela uma pessoa, seja ela um objeto, eu vejo uma outra massa solidificada. E aí, eu não sei ou esqueci que o pedaço que está aqui, que veio do Adão Cadmon daqui, que solidificou aqui, é o mesmo que está aqui. Só que a solidificação, as massas, ganharam contornos diferentes. E quando eu olho para cá, né, eu crio a ilusão, eu crio a convicção do dentro e do fora. Quando eu crio essa ilusão do dentro e do fora, eu crio uma coisa que é, talvez, um dos grandes problemas
eu crio um negócio chamado eu, ego, tá? Então, quando eu crio ego, automaticamente eu crio o que é meu, o que é seu, né? Eu crio o que eu preciso e o que você não precisa, e assim por diante, tá? E olha, eu adoro essa figura, porque essa figura mostra que o caminho do relâmpago flamejante, o caminho da flecha, tá? Ele está iluminado aqui, a luz do Criador está iluminando. Quando alguma coisa é iluminada pela luz do Criador, ela cria, ela faz aparecer a sombra. Essa sombra, caramba, se não fosse isso que está na frente, ela não existia. Essa sombra, se não fosse a luz que está iluminando o que está na frente, também não existia. Então, a sombra, na verdade, não existe. Mas essa luz e a sombra, a gente chama muitas vezes de bem e de mal. Certo ou errado. Tá? E isso graças a esses 7 dias da criação aqui de baixo. Porque essa luz e sombra, elas existiam em potencialidade aqui em Rokhmah e em Bina. Mas elas existiam em potencialidade. Tá? No momento que eu cruzo da At, né, no momento que eu saio, né, da potencialidade do Criador, eu saio, para usar um termo bíblico, das águas de cima e vou para a consecução das águas de baixo, tá? Que é criada por 7 dias da criação, tá? Eu começo a experimentar a luz e a sombra nesse mundo que a vibração caiu. Tá? E quando eu começo a ver luz e sombra, olha só, é como se eu tenho a luz, certo? E só existe a luz. Só que esse daqui é um mundo terreno onde a gente vive, que a gente toma conhecimento dele, né, através do reflexo das coisas, né, porque é o que ilumina o nosso olho, é o que reflete de um objeto. Né? Então, se tem alguma coisa na frente dessa luz, e nós sabemos que tem das 10 sefirotes, é como se tivesse 10 anteparas, né, que vão diminuindo a luz. Então, como eu tenho uma antepara, um objeto na frente da luz, da fonte de luz, né, neste mundo, que é onde eu estou agora, preso dentro desse corpo material, nesse mundo eu vejo uma parte que reflete totalmente a luz e uma parte que aparentemente reflete o seu contrário, que é a sombra. E eu reforço que é aparentemente, porque basta eu tirar esta antepara, tá? Que agora eu vou ver toda a luz. Então, essa sombra não tem existência. Essa sombra, ela é alguma coisa que me impede de enxergar a luz. Tá? O que pode ser essa antepara no nosso mundo material? Os meus dogmas, os meus preconceitos, certo? As minhas convicções inabaláveis, tá? Isso pode ser um objeto opaco, né, que atrapalha a minha visão, né? É aquele negócio, você está no supermercado e alguém fala assim, estourou uma revolta lá fora e só tem agora 10, como aconteceu, 10 rolos de papel higiênico. Todo mundo quer os 10. Certo? O que é isso? Isso é uma baita de uma lente opaca na frente do cidadão. Tá? Por quê? Porque lembra que o Adão Kadmon, ele se partiu em milhões de pedaços
e cada pedaço ficou confinado numa parte de matéria densa. Tá? Mas é o mesmo Adão Cadmon. É o mesmo. Tá? Então, aquele tá negócio. Você desejar mal para o outro, em tese, é você desejar mal para você mesmo. Tá? E outra coisa, que é o que a gente fala e que muita gente às vezes não aceita, né? Que o caminho da reintegração, né? O caminho da volta, né? à condição de paraíso, e veja que eu insisto nisso, caminho da volta na condição de paraíso. Não é caminho de volta ao paraíso. Eu reforço, caminho de volta à condição de paraíso, tá? Porque longe é um lugar que não existe, né? Eu já falei nas outras vezes. Essa volta à condição de paraíso, né? ela é um trabalho individual, porque cada um tem que achar o seu caminho, que é um caminho, que é a sua trilha, né? Que é um caminho pessoal. Então, essa volta à condição de paraíso é uma missão, é um trabalho individual, porém é uma meta coletiva. Né? Ele tem que ser um trabalho que a gente entenda que todo mundo tem que chegar lá. Então, não adianta só eu achar que eu vou resgatar a condição de paraíso. Porque e os outros pedaços de Adão Cadmon que estão por aí? Alguns até que ainda nem despertaram. Alguns até que ainda nem se tocaram que existe mais coisas do que simplesmente satisfazer a parte sensorial, os apetites materiais, tal. Tem mais coisas. Nós falamos no começo, somos filósofos, amigos da filosofia, né? Tem gente que é só amigo da breja, o que não é ruim, é bom também, porque somos feitos de carne e de espírito. Então, mas existe tempo e hora, né, abaixo dos céus, né? Tempo para nascer, tempo para morrer, né? Tempo para estudar, tempo para se divertir, tem que ter tempo para tudo, né? O equilíbrio é sempre a maior, digamos assim, a coisa mais sensata a se fazer, né? Então, eu queria, talvez hoje eu tinha mais coisas aqui preparadas, mas eu vou parar por aqui, para que dê tempo também de vocês pensarem um pouco, de vocês raciocinarem um pouco sobre o conceito. Eu sei que muita coisa a gente já falou, mas a ideia é exatamente essa, é ir aprofundando cada vez mais e pegando conceitos e tornando eles um pouco mais claros, um pouco mais profundos, e assim a gente vai caminhando, né, nesse estudo de Cabala, né? Talvez, eu mostraria aqui, para já dar essa introdução hoje, né, que uma outra forma que eu tenho de analisar a árvore da vida, né, uma outra forma que eu tenho de olhar a árvore da vida, né, lembra que eu disse que a árvore da vida é um símbolo didático, é uma ferramenta didática para explicar uma série de conceitos. Tá? Então, a gente pode tirar muitos conceitos da árvore da vida. A gente pode tirar, por exemplo, aquilo que a gente falou lá dos caminhos, das letras, né? A gente pode tirar, veja, também do tarô, né? Os arcanos, né? Menores, tal, estão ligados aos 10 sefirotes também, então você pode fazer uma conexão, tá? Mas você também pode dividir essa figura em 4, né? Você pode dividir essa figura em um triângulo para cima, esquece da haste porque ele não está aqui, lembra disso. Um triângulo para cima, um triângulo para baixo, olha só, você já tem aqui alguma coisa dizendo que aqui, passando da haste, você tem algo que mudou de qualidade. Porque aqui eu tinha um triângulo para cima e aqui eu já tenho um triângulo para baixo. Aqui eu tenho um outro triângulo para baixo e aqui eu tenho um outro
aparentemente uma outra divisória aqui, que a gente vai também poder explorar um pouco no futuro. E depois eu tenho a última Sefirá sozinhazinha aqui, mas que vale por 3. Então eu tenho 4 divisões. Essas 4 divisões na Cabala, elas são chamadas os 4 mundos da Cabala. Tá? E 4 mundos porque a criação ela teria acontecido em 4 movimentos, em 4 partes, em 4 divisões. Tá? Só que aqui eu fiz questão, né, de colocar, de pegar uma figura que mostre o seguinte: neste mundo aqui, que é o mundo de Atzilut, tá? Que é o mundo dos arquétipos, né? É onde moram os arquétipos, o arquétipo da criação, a ideia, o pensamento da criação. Mas você pode e vai encontrar dentro deste mundo as 10 energias e os 22 caminhos da árvore da vida. Depois você tem um mundo de Briá, que seria um mundo que eu gosto de chamar, né, do mundo da receita, o mundo de como fazer, né, o mundo do arquiteto, tá? Que também tem uma árvore da vida, com 22 caminhos, 10 sefirotes, 32. Depois vai para o mundo de Yetzirah. Yetzirah é o que a gente, talvez, o mais próximo que a gente poderia chamar, é do mundo astral. Tá? É o que a gente tem como noção do mundo da astralidade. Quer dizer, ele é muito menos denso do que o mundo material, mas ele ainda tem características densas. E aqui o mundo de Asiá, que é o mundo criado, não é o mundo, é o mundo material, tá? Que também tem uma árvore da vida. Então aqui eu tenho o nosso mundo imediato, aqui eu tenho o mundo astral, e aqui eu tenho o mundo mental, que são 3 partes do ser humano. Né? Alguma vez eu ouvi, eu aqui sou um, mas tem 3 reflexos, 3 sombras em mim, eu ouvi isso em algum lugar. Então, tudo isso daqui está dentro do ser humano também, certo? E é no mundo, que é o mundo material, né? O astral e o mental. E aqui é o mundo do desejo, o mundo da vontade, o mundo onde o Eterno desenhou o que queria, planejou, né? Fez a encomenda, vamos falar assim. Cada um desses mundos ele é ligado, tá, a uma letra hebraica, do nome inefável de Deus, do nome do Tetragramaton. Né? Então, esse mundo de Atzilut é ligado à letra Yud. Esse mundo de Briá é ligado à letra Re. Esse mundo de Yetzirah é ligado à letra Vav. E esse mundo, né, de Asiá é ligado a outra Re. Então eu tenho Iod, Re, Vav, Re. Iod, Re, Vav, Re. Tá? E isso depois vai ter para nós um significado interessante, porque você note que se aqui eu tenho Yud, que é o Criador, né, que é a emanação, que é a ideia, né, é Deus, né, o Eterno, né? Aqui eu tenho o primeiro Re, que parece que é o antagonismo dele. Lembra que nós falamos que o Aleph era o Criador e o Beit era a casa, era o mundo criado, né, que tinha o Criador e a criatura? Parece que aqui já tem uma ideia de quem vai criar e de como vai acontecer a criação. Só que, como ela vai acontecer nessas 3 etapas de, vamos dizer assim, de solidificação daqui para cá, que é a queda do Adão Cadmon. Tá? Bom, eu vou parar por aqui, que são 9 horas em ponto, 1h30 já, né? E se